freira desvenda os segredos sombrios de um parque amaldiçoado. O terror está só começando. Na pequena cidade de Moura das Sombras, o parque de diversões abandonado se erguia como uma cicatriz no horizonte, suas montanhas russas enferrujadas balançando sob o vento frio da noite. Desde que as crianças começaram a desaparecer na década de 1980, o lugar era sussurrado em conversas apressadas, como uma sombra viva que engolia esperanças e risos. Com seu hábito desbotado e voz suave, sabia mais do que deixava transparecer. Os ecos de uma noite fatídica, marcada por terror e mistério, reverberavam em sua mente. Naquela noite, algo a fez despertar. Um chamado. A escuridão se tornava mais densa, como se faltasse ar. Clara sussurrou uma oração, suas mãos trêmulas segurando um rosário que parecia vibrar em sua palma. Um clarão de luz a atravessou, seguido por risos infantis que pareciam vir de dentro do parque. Ela não podia ignorar. O horror daquele lugar a puxava, uma força invisível que desafiava a lógica e as leis do mundo. Enquanto isso, um grupo de jovens exploradores, ansiosos por emoções, se preparava para sua própria jornada ao parque. Com lanternas em mãos e corações acelerados, eles riam do que chamavam de lenda urbana. Não sabiam que a realidade que encontrariam ali era muito mais sombria do que podiam imaginar. Vamos lá, isso é só uma história inventada, um deles gritou, enquanto Clara, observando de longe, sentia um nó em seu estômago. O grupo adentrou o parque. A risada se transformou em silêncio enquanto as sombras dançavam sob a luz de suas lanternas. Clara estava ali, escondida entre as árvores, o cheiro de mofo e ferrugem perfurando suas narinas. Cada passo dos jovens ecoava, e ela sabia que eles estavam prestes a fazer um encontro aterrorizante. Então, tudo mudou. Um grito cortou o silêncio. Uma jovem caiu, agarrando o braço de um amigo. É só uma ilusão, ele respondeu, mas a expressão de horror em seu rosto disse o contrário. A luz de suas lanternas tremulou, revelando sombras se contorcendo, formas que pareciam se alimentar do medo que exalavam. Um vento frio uivou e Clara sentiu o passado invadir seu presente. O parque estava vivo e a presença maligna parecia conhecê-los intimamente. Enquanto tentavam fugir, a escuridão se fechou ao redor deles, tornando-se quase palpável. Clara observou, impotente, quando um entre os jovens, com um olhar vazio, começou a murmurar palavras esquecidas que ecoavam em sua mente, revelando segredos aterradores sobre como os desaparecimentos estavam, de alguma forma, ligados a ele. A verdade estava emergindo, uma conexão diabólica que desafiava tudo o que eles acreditavam saber. Com cada passo, a margem entre passado e presente se desvanecia, e as vozes do parque se intensificavam. A jornada deles não era apenas uma exploração. Era um chamado para enfrentar os fantasmas e demônios que habitavam a escuridão da sua própria alma. Irmã Clara respirou fundo. O peso do segredo que carregava ameaçava arrastá-la. Ela sabia que precisaria confrontar os horrores que já a tinham consumido, antes que o parque reivindicasse novas almas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto tentavam fugir, a escuridão se fechou ao redor deles, tornando-se quase palpável. Clara observou, impotente,
quando um entre os jovens, com um olhar vazio, começou a murmurar palavras esquecidas que ecoavam em sua mente, revelando segredos aterradores sobre como os desaparecimentos estavam, de alguma forma, ligados a ele. A verdade estava emergindo, uma conexão diabólica que desafiava tudo que eles acreditavam saber. Então, algo aconteceu. Um tremor atravessou o chão sob seus pés, como se o próprio parque estivesse se reanimando. Uma onda de frio intenso bateu em seus rostos, e as lanternas começaram a piscar. Clara sentiu seu coração disparar enquanto uma sombra mais densa começava a tomar forma à frente deles. Era um contorno humanoide, mas as características eram difusas e grotescas, como se 1000 rostos estivessem fundidos em um só. Fiquem juntos. Clara gritou, mas sua voz parecia se perder no ar pesado, engolido pelo barulho ensurdecedor de risadas distorcidas que permeavam a noite. As risadas não eram alegres, eram cruéis, cheias de zombaria. Os jovens se entreolharam, o medo pintado em seus rostos. O que é isso? Um deles balbuciou, recuando para perto da árvore. Mas era tarde demais. A sombra começou a se aproximar, seus movimentos lentos e fluidos, como se estivesse flutuando em lugar algum. Clara sentiu um calafrio descer por sua espinha, quando notou que uma das sombras começava a se destacar. Era uma menina. A expressão era de pavor e desespero, mas o que realmente a fez arrepiar foram os olhos. Eles eram vazios, como ecos de almas perdidas. Ela pede ajuda. Um dos jovens gritou, mas antes que pudesse avançar, a sombra se despedaçou, e a risada se intensificou até que era quase insuportável. Ajuda ou a esperança de ser livre? Aquela risada, agora, soava mais como uma resposta de alguém que conhecia o verdadeiro horror daquele parque. Las Lomtagriel. O jovem que antes estava em transe começou a gritar, e as palavras saíam como um mantra. Clara reconheceu aquelas palavras. Eram as mesmas que a irmã Maria pronunciara antes de desaparecer. Ele estava convocando algo, um ritual que não deveria ser feito. Os ecos do passado agora se manifestavam de forma horrenda. Antes que qualquer um pudesse reagir, tudo se apagou. Um silêncio mortal tomou conta, seguido de um pressentimento crescente. Clara quis gritar, mas uma força a mantinha imóvel. O jovem, ainda em transe, estava se distanciando do restante do grupo, como se fosse atraído por uma força invisível. "Volte, não!" Clara gritou, mas a própria escuridão pareceu responder com um murmúrio, como se uma voz antiga e sábia estivesse afirmando uma verdade terrível. "É você quem precisa voltar, irmã, ou vai perder a chance de salvar todos nós." O coração de Clara disparou. Como aquela sombra sabia quem ela era? Então, sem aviso, a escuridão se condensou em um ponto, no centro do parque. Uma porta, uma passagem negra e profunda, se abriu diante deles. "Entre, irmãos!" a sombra clamou, agora mais enganadora. E Clara percebeu que as vozes das crianças começaram a rivalizar com os ecos de pavor. A presença estava se manifestando, revelando seu verdadeiro eu. O jovem na beirada hesitou, e a sombra parecia estender sua mão em um convite maligno. Assim que ele hesitou, uma onda de dor atravessou o grupo. A vida dele estava em perigo. Clara estendeu a mão, mas, ao invés de libertá-lo, ela sentiu o ímpeto daquelas vozes pressionando por dentro dela, uma tentação doce e redentora. Era uma conexão, uma carência pela qual ela sempre buscara, uma chance de confrontar seus próprios demônios. "Por favor, não", sussurrou. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela queria calar a voz da razão, e com isso, a verdade, ainda mais aterradora, foi revelada. A ligação dela com aquele parque, seu passado sombrio. A linha que uniu o horror às suas memórias de infância. As risadas transformaram-se em gritos, e enquanto a escuridão pulsava, Clara percebeu que o verdadeiro terror estava apenas começando. Aquilo que ela temia não era o que estava lá fora, mas o que já havia dentro dela. Os gritos se tornaram mais intensos, e uma palavra ecoou, ressoando em seus ouvidos, enchendo-a de pânico. "Vem!"
A escuridão a envolveu, e com isso todos na praça foram engolidos pela mesma sombra que há tanto tempo devorava o parque, deixando dúvidas sobre quem seria consumido a seguir. A roda gigante girava desenfreadamente, suas luzes pulsando em um ritmo frenético. Clara sentia as sombras dançando ao seu redor, todos os olhares fixos nela, cheios de expectativa, mas também de uma necessidade aterradora. Então, enquanto a entidade adquiria uma forma mais clara, uma luz dourada começou a emanar de suas mãos. Uma luz pulsante, como um canto de sereia chamando-a. Você é a chave, Clara, venha! A voz da sombra feminina era sedutora e penetrante, mas seus olhos refletiam algo muito mais obscuro. Clara hesitou, presa entre a sedução do poder e o medo do que poderia perder. Nesse momento de incerteza, a roda gigante começou a tremer, e toda a estrutura parecia resmungar, como se o parque tivesse vivo e irado. Então, algo inesperado aconteceu. Uma fissura se abriu na base da roda gigante, revelando um abismo cheio de sombras e ecos de risadas macabras. Clara olhou para baixo, e as crianças começavam a ser sugadas, uma a uma, pela escuridão voraz que emergia daquele buraco. Seus gritos ecoavam, um coro triste de almas em agonia, um som que cortava como faca. O frio no estômago de Clara se intensificou. Elas não estavam apenas desaparecendo, estavam sendo consumidas. Clara, ajude-nos, não podemos ficar aqui. A voz da menina mais velha reverberou, entre risos distorcidos. Ele não é o que parece. O coração dela disparou. O padre Ribeiro, que até aquele momento parecia tão seguro de si, agora estava cambaleando. Ele olhou para a fenda com um pavor genuíno que a fez questionar tudo. Sua face, marcada pela dor e pelo desespero, mostrava um homem que havia perdido o controle. Você não sabe, você não pode acreditar nas mentiras, ele gritou, sua voz ecoando entre as sombras. O que está acontecendo aqui é maior do que você pode compreender. As palavras dele foram interrompidas quando a entidade feminina se transformou em uma onda negra, engolindo o que restava do padre. Enquanto as sombras o devoravam, uma onda de risos infantis preencheu o ar, soando como um hino macabro, uma celebração da tensão que estava prestes a explodir. Clara se viu em meio ao caos, presa no meio da roda gigante que agora vibrava em frequência agonizante. As paredes do parque pareciam se comprimir, contorcendo-se ao redor dela. O que você é, Clara? O que você deve fazer? As vozes infantis estavam em desespero, mas também em empoderamento. Eu não consigo decidir, Clara gritou, seu coração batendo descontroladamente. E enquanto isso, uma sombra dançava em torno da entidade, revelando formas grotescas. Não eram apenas crianças desaparecidas, eram visões aterrorizantes de pessoas conhecidas, de familiares, aquelas que foram perdidas em seu passado, sorrindo de forma macabra. A verdade explodiu em sua mente. O poder de Clara nem era apenas um legado, era um fardo. A escuridão a buscava não só como portadora, mas como uma moeda de troca. O preço para liberar aquelas almas era a sua própria sanidade. Você é uma Freeman, carrega o peso da linhagem. A entidade rugiu com um tom que fez Clara sentir o chão tremer. O parque alimenta-se do seu medo e do seu sangue. Foi como um choque elétrico. Clara lembrou-se de histórias que ouviu desde criança, contadas entre sussurros em noites de tempestade. Freeman, o pacto antigo. Uma frase ecoava em sua mente. Uma escolha tinha que ser feita. Mas o que era a escolha verdadeira? Nesse momento crítico, tudo se transformou novamente. A roda gigante parou, e um clarão de luz azul irrompeu do abismo, iluminando tudo ao redor como um farol. Clara olhou para seu reflexo naquela luz. Era uma imagem de si mesma, mas distorcida, cheia de medo e raiva. E então outra imagem surgiu, não de uma criança, mas de uma mulher, que batia à porta de seu coração e de sua mente. Liberte-se, Clara, não olhe para trás. A voz soou como um trovão, e nesse instante, tudo desapareceu. O silêncio ensurdecedor dominou o espaço. As palavras "liberte-se" reverberavam na cabeça dela.
A força intoxicante da escuridão agora se tornava quase tentadora. As risadas começaram a diminuir. E mesmo assim, algo a tinha tocado. Clara sentia, mais do que nunca, que o verdadeiro horror ainda estava à espreita, escondido nas profundezas do que ela começava a compreender. Mas ainda havia algo a ser revelado, alguma verdade esperando para ser desenterrada na escuridão a que ela pertencia. Ela não tinha mais certeza se podia confiar em qualquer pessoa, nem mesmo em si mesma. E enquanto Clara hesitava, uma voz sussurrou: "Você está presa, Clara. E há muito mais a perder do que você imagina. O verdadeiro terror apenas começa." A roda gigante girava desenfreadamente, suas luzes pulsando em um ritmo frenético. Clara sentia as sombras dançando ao seu redor, todos os olhares fixos nela, cheios de expectativa, mas também de uma necessidade aterradora. Então, enquanto a entidade adquiria uma forma mais clara, uma luz dourada começou a emanar de suas mãos. Uma luz pulsante, como um canto de sereia chamando-a. "Você é a chave, Clara. Venha." A voz da sombra feminina era sedutora e penetrante, mas seus olhos refletiam algo muito mais obscuro. Clara hesitou, presa entre a sedução do poder e o medo do que poderia perder. Nesse momento de incerteza, a roda gigante começou a tremer, e toda a estrutura parecia resmungar, como se o parque estivesse vivo e irado. Então, algo inesperado aconteceu. Uma fissura se abriu na base da roda gigante, revelando um abismo cheio de sombras e ecos de risadas macabras. Clara olhou para baixo e as crianças começavam a ser sugadas, uma a uma, pela escuridão voraz que emergia daquele buraco. Seus gritos ecoavam. Um coro triste de almas em agonia, um som que cortava como faca. O frio no estômago de Clara se intensificou. Elas não estavam apenas desaparecendo, estavam sendo consumidas. "Clara, ajude-nos! Não podemos ficar aqui!" A voz da menina mais velha reverberou, entre risos distorcidos. "Ele não é o que parece." O coração dela disparou. O padre Ribeiro, que até aquele momento parecia tão seguro de si, agora estava cambaleando. Ele olhou para a fenda, com um pavor genuíno que a fez questionar tudo. Sua face, marcada pela dor e pelo desespero, mostrava um homem que havia perdido o controle. "Você não sabe. Você não pode acreditar nas mentiras." Ele gritou, sua voz ecoando entre as sombras. "O que está acontecendo a ti é maior do que você pode compreender." As palavras dele foram interrompidas quando a entidade feminina se transformou em uma onda negra, engolindo o que restava do padre. Enquanto as sombras o devoravam, uma onda de risos infantis preencheu o ar, soando como um hino macabro, uma celebração da tensão que estava prestes a explodir. Clara se viu em meio ao caos, presa no meio da roda gigante que agora vibrava em frequência agonizante. As paredes do parque pareciam se comprimir, contorcendo-se ao redor dela. "O que você é, Clara? O que você deve fazer?" As vozes infantis estavam em desespero, mas também em empoderamento. Eu não consigo decidir." Clara gritou, seu coração batendo descontroladamente. E enquanto isso, uma sombra dançava em torno da entidade, revelando formas grotescas. Não eram apenas crianças desaparecidas. Eram visões aterrorizantes de pessoas conhecidas, de familiares, aquelas que foram perdidas em seu passado, sorrindo de forma macabra. A verdade explodiu em sua mente. O poder de Clara não era apenas um legado, era um fardo. A escuridão a buscava não só como portadora, mas como uma moeda de troca. O preço para liberar aquelas almas era a sua própria sanidade. "Você é uma Freeman. Carrega o peso da linhagem." A entidade rugiu com um tom que fez Clara sentir o chão tremer. "O parque alimenta-se do seu medo e do seu sangue." Foi como um choque elétrico. Clara lembrou-se de histórias que ouviu desde criança, contadas entre sussurros em noites de tempestade. Freeman, o pacto antigo.
Uma frase ecoava em sua mente. Uma escolha tinha que ser feita. Mas o que era a escolha verdadeira? Nesse momento crítico, tudo se transformou novamente. A roda gigante parou e um clarão de luz azul irrompeu do abismo, iluminando tudo ao redor como um farol. Clara olhou para seu reflexo naquela luz. Era uma imagem de si mesma, mas distorcida, cheia de medo e raiva. E então outra imagem surgiu, não de uma criança, mas de uma mulher que batia à porta de seu coração e de sua mente. Liberte-se, Clara. Não olhe para trás. A voz soou como um trovão, e nesse instante, tudo desapareceu. Um silêncio ensurdecedor dominou o espaço. As palavras liberte-se reverberavam na cabeça dela. A força intoxicante da escuridão agora se tornava quase tentadora. As risadas começaram a diminuir, e mesmo assim, algo a tinha tocado. Clara sentia, mais do que nunca, que o verdadeiro horror ainda estava à espreita, escondido nas profundezas do que ela começava a compreender. Mas ainda havia algo a ser revelado, alguma verdade esperando para ser desenterrada na escuridão a que ela pertencia. Ela não tinha mais certeza se podia confiar em qualquer pessoa, nem mesmo em si mesma. E enquanto Clara hesitava, uma voz sussurrou: "Você está presa, Clara, e há muito mais a perder do que você imagina. O verdadeiro terror apenas começa." A roda gigante girava desenfreadamente, suas luzes pulsando em um ritmo frenético. Clara sentia as sombras dançando ao seu redor, todos os olhares fixos nela, cheios de expectativa, mas também de uma necessidade aterradora. Então, enquanto a entidade adquiria uma forma mais clara, uma luz dourada começou a emanar de suas mãos. Uma luz pulsante como um canto de sereia chamando-a. "Você é a chave, Clara. Venha." A voz da sombra feminina era sedutora e penetrante, mas seus olhos refletiam algo muito mais obscuro. Clara hesitou, presa entre a sedução do poder e o medo do que poderia perder. Nesse momento doloroso de decisão, a roda gigante estremeceu. Um rangido profundo ressoou pelo parque. E toda a estrutura parecia viva, resmungando em protesto. Então, uma fissura se abriu na base da roda gigante, revelando um abismo repleto de sombras e ecos de risadas macabras. Clara olhou para baixo, horrorizada, enquanto um feixe de escuridão voraz emergia daquele buraco, lanças de sombra atraindo as crianças uma a uma. Seus gritos ecoavam, formando um coro triste de almas em agonia. O frio na barriga de Clara se intensificava. Elas não estavam apenas desaparecendo, estavam sendo consumidas. "Clara, ajude-nos, não podemos ficar aqui." A voz da menina mais velha reverberou entre as risadas distorcidas. "Ele não é o que parece." O coração dela disparou. O padre Ribeiro, que até aquele momento parecia tão seguro de si, agora cambaleava em pânico, seus olhos refletindo puro terror, enquanto ele encarava a fenda com um medo genuíno. "Você não sabe, não pode acreditar nas mentiras." A voz dele se tornou um grito desesperado, ecoando no caos. "O que está acontecendo aqui é muito maior do que você pode imaginar." As palavras dele foram interrompidas quando a entidade feminina se transformou em uma onda negra, engolindo o que restava do padre sob o lamento da escuridão. O horror preencheu o espaço, mas ao mesmo tempo, um alívio insólito começou a tomar conta de Clara. Ela não sabia se a entidade era a chave para libertar o que estava preso, ou se era a personificação do próprio medo. Um estalo profundo soou e a roda gigante começou a se desintegrar, pedaços de metal e luz se despedaçando ao redor deles. Clara se viu em meio ao caos, a estrutura do parque vibrando em frequência agonizante. Então, uma onda de risos infantis preencheu o ar, soando como um hino macabro, celebrando a tensão transformadora que estava prestes a explodir. "Você é uma Freeman. Carrega o peso da linhagem." A voz da sombra rugiu, fazendo o chão tremer sob os pés dela. "O parque alimenta-se do seu medo e do seu sangue." Naquele momento, tudo se transformou novamente.
A roda gigante parou abruptamente, e uma luz azul ofuscante irrompeu do abismo, iluminando o caos com um brilho sobrenatural. Clara olhou para seu reflexo naquela luz. Era uma imagem distorcida de si mesma, cheia de medo e raiva, mas também um entendimento profundo. Com a luz, vieram lembranças esquecidas, visões de um culto que buscam a ascensão e uma energia que ela carrega mais profundamente do que qualquer um poderia imaginar. E então, em um instante que parecia se desdobrar em câmera lenta, uma figura imponente emergiu das sombras. Não era apenas a entidade feminina, mas algo muito mais antigo e maligno. Seus olhos eram como abismos sem fim, e seu sussurro carregava todo o peso de uma verdade esquecida. Você não está aqui por acaso, Clara. Você foi escolhida para a ascensão. Um frio gélido percorreu a espinha de Clara. A verdade a atingiu como um raio. O que ela pensava ser proteção era, na verdade, uma armadilha. E as crianças, aquelas que ela estava tentando salvar, se transformaram em ferramentas de um plano muito maior. Um plano que envolvia seu próprio sacrifício. As risadas infantis se tornaram gritos de júbilo, enquanto os rostos de suas vítimas se retorciam em um ritmo de horror. O padre não era um protetor. Ele foi um prisioneiro, assim como as crianças, e agora tudo estava interligado em uma teia de horror. Clara viu o verdadeiro terror em seus próprios olhos. Ela não era uma salvadora, mas uma catalisadora. A escuridão não apenas a rodeava, ela estava dentro dela. O parque a tinha escolhida não para quebrá-la, mas para elevá-la. E naquele momento de desespero, Clara entendeu. A verdadeira batalha estava apenas começando. Liberte-se! A entidade gritou, enquanto o chão começava a abrir-se sob seus pés. Uma pressão pesada a cercava. Você precisa decidir. O que um dia foi seu pode ser revertido, seja o que era o seu destino ou a maldição de um pacto familiar. A conexão era visceral. Clara olhou ao seu redor e viu aquelas almas famintas não como inimigas, mas como extensões de seu próprio ser. O que elas iriam querer? A que custo? O verdadeiro terror se aproximava. Agora ela tinha que fazer o que nunca antes ousara. O abismo rugiu nascendo, e o futuro dela estava prestes a ser decidido em um mar de sombras e luz, onde tudo o que conhecia poderia desmoronar. E assim, Clara estava prestes a tomar a decisão mais terrível de sua vida, entre o que poderia ser a salvação ou a eterna condenação. O verdadeiro horror estava só começando. A roda gigante girava desenfreadamente, suas luzes pulsando em um ritmo frenético. Clara sentia as sombras dançando ao seu redor, os olhares das crianças fixos nela, cheios de expectativa, mas também de uma necessidade aterradora. Então, enquanto a entidade adquiria uma forma mais clara, uma luz dourada começou a emanar de suas mãos. Uma luz pulsante, como um canto de sereia, chamando-a. Você é a chave, Clara. Venha. A voz da sombra feminina era sedutora e penetrante, mas seus olhos refletiam algo muito mais obscuro. Clara hesitou, presa entre a sedução do poder e o medo do que poderia perder. Nesse momento doloroso de decisão, a roda gigante estremeceu. Um rangido profundo ressoou pelo parque, e toda a estrutura parecia viva, resmungando em protesto. Então, uma fissura se abriu na base da roda gigante, revelando um abismo repleto de sombras e ecos de risadas macabras. Clara olhou para baixo, horrorizada, enquanto um feixe de escuridão voraz emergia daquele buraco, lanças de sombra atraindo as crianças uma a uma. Seus gritos ecoavam, formando um coro, triste de almas em agonia. O frio na barriga de Clara se intensificava. Elas não estavam apenas desaparecendo, estavam sendo consumidas. Clara, ajude-nos! Não podemos ficar aqui! A voz da menina mais velha reverberou entre as risadas distorcidas. Ele não é o que parece. O coração dela disparou. O padre Ribeiro, que até aquele momento parecia tão seguro de si, agora cambaleava em pânico.
seus olhos refletindo puro terror, enquanto ele encarava a fenda com um medo genuíno. Você não sabe, não pode acreditar nas mentiras. A voz dele se tornou um grito desesperado, ecoando no caos. O que está acontecendo aqui é muito maior do que você pode imaginar. As palavras dele foram interrompidas quando a entidade feminina se transformou em uma onda negra, engolindo o que restava do padre sob o lamento da escuridão. O horror preenchia o espaço, mas ao mesmo tempo, um alívio insólito começou a tomar conta de Clara. Ela não sabia se a entidade era a chave para libertar o que estava preso, ou se era a personificação do próprio medo. Um estalo profundo soou, e a roda gigante começou a se desintegrar, pedaços de metal e luz se despedaçando ao redor deles. Clara se viu em meio ao caos, a estrutura do parque vibrando em frequência agonizante. Então, uma onda de risos infantis preencheu o ar, soando como um hino macabro, celebrando a tensão transformadora que estava prestes a explodir. Você é uma Freeman, carrega o peso da linhagem. A voz da sombra rugiu, fazendo o chão tremer sob os pés dela. O parque alimenta-se do seu medo e do seu sangue. Naquele momento, tudo se transformou novamente. A roda gigante parou abruptamente, e uma luz azul ofuscante irrompeu do abismo, iluminando o caos com um brilho sobrenatural. Clara olhou para seu reflexo naquela luz. Era uma imagem distorcida de si mesma, cheia de medo e raiva, mas também um entendimento profundo. Com a luz, vieram lembranças esquecidas, visões de um culto que buscavam a ascensão e uma energia que ela carrega mais profundamente do que qualquer um poderia imaginar. E então, em um instante que parecia se desdobrar em câmera lenta, uma figura imponente emergiu das sombras. Não era apenas a entidade feminina, mas algo muito mais antigo e maligno. Seus olhos eram como abismos sem fim, e seu sussurro carregava todo o peso de uma verdade esquecida. Você não está aqui por acaso, Clara. Você foi escolhida para a ascensão. Um frio gélido percorreu a espinha de Clara. A verdade a atingiu como um raio. O que ela pensava ser proteção era na verdade uma armadilha. E as crianças, aquelas que ela estava tentando salvar, se transformaram em ferramentas de um plano muito maior, um plano que envolvia seu próprio sacrifício. As risadas infantis se tornaram gritos de júbilo, enquanto os rostos de suas vítimas se retorciam em um ritmo de horror. O padre não era um protetor. Ele foi um prisioneiro, assim como as crianças, e agora tudo estava interligado em uma teia de horror. Clara viu o verdadeiro terror em seus próprios olhos. Ela não era uma salvadora, mas uma catalisadora. A escuridão não apenas a rodeava, ela estava dentro dela, enquanto a roda gigante girava mais rápido, desablando tudo em seu caminho. Em meio ao pânico, Clara sentiu uma pressão nas têmporas. A escuridão parecia hipnotizá-la. Era como se o parque tentasse entrar na sua mente, envolver suas ideias e prendê-la em um pesadelo sem fim. Nós precisamos de você, Clara, sussurravam as vozes em uníssono. O seu medo nos fortalece. Sua dor é nossa vitória. O mundo começou a desmoronar, e as sombras se tornaram uma onda avassaladora. Clara estava no centro desse cataclismo. E mesmo assim, quanto mais sentia o peso da escuridão, mais forte seu próprio poder se tornava. E quando ela fechou os olhos, tudo parecia se acalmar momentaneamente. Mas então, uma risada estrondosa ecoou. Era um som tão sinistro que fez o próprio chão tremer. Clara abriu os olhos e viu figuras de sombras girando ao seu redor, dançando em uma coreografia de dor. As crianças, agora em suas formas mais grotescas, começavam a se contorcer, e uma dianteira, uma jovem com olhos vazios, apontou para ela. Você é nossa, você sempre foi nossa. E antes que pudesse reagir, as sombras avançaram, e o chão sob seus pés começou a se abrir em um abismo profundo. Clara sentiu como se fosse puxada para a escuridão que a cercava, suas vozes ritmadas como uma canção fúnebre. Libertarem, ainda que isso significasse arrastar Clara em sua missão de vingança. E assim, no momento em que as sombras a engoliram,
Clara percebeu que o verdadeiro terror estava além de tudo o que ela imaginou. Algo que sempre estivera ali desde o começo. Ela era a porta, a conspiração para uma ressurreição que poderia significar o fim não apenas da cidade de Moura das Sombras, mas de tudo o que ela conhecia. E em um lampejo de horror, ela soube que o evento sobrenatural que se desenrolava exigiria um preço muito maior do que ela estaria disposta a pagar. A roda gigante girava desenfreadamente, suas luzes pulsando como se tivessem vida própria. Clara sentia o peso da escuridão ao seu redor, ápice de terror, enquanto as crianças desaparecidas dançavam nas sombras. Seus rostos, uma mistura de esperança e desespero. Então, a presença feminina, agora mais clara e ameaçadora, sussurrou. Você é a chave, Clara. Venha. Antes que pudesse responder à voz, algo a puxou com força. A escuridão parecia viva, quase opressiva. Uma fissura se abriu sob seus pés, revelando um abismo que exalava um frio insuportável. As sombras começaram a se aglomerar, um turbilhão de risadas e gritos infantis ecoando pelo parque. Clara olhou para as crianças, seus olhares suplicantes clamando por ajuda, enquanto a entidade se tornava cada vez mais poderosa. Clara, não podemos ficar aqui. Ajude-nos. A voz da menina mais velha soou, mas era quase inaudível, perdida entre os lamentos. O padre Ribeiro, agora em um estado de pânico genuíno, tentava se segurar em qualquer apoio, seus olhos arregalados refletindo o medo. O que está acontecendo? Você precisa sair, Clara. Não acredite nas mentiras dela. Mas Clara não sabia em quem acreditar. Com cada risada distorcida, a verdade se tornava mais confusa. A sombra feminina ficou ainda mais imponente, seus olhos brilhando como chamas, enquanto ela se aproximava, cercando Clara em seu manto de escuridão. Você é uma Freeman. O que você fizer agora decidirá seu destino. Então a estrutura da roda gigante começou a tremer violentamente. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, e uma onda de energia a envolveu, como se uma mão invisível a estivesse puxando. As risadas das crianças se tornaram gritos de agonia, derretendo-se em desespero enquanto algumas delas eram sugadas para o abismo, desaparecendo na escuridão sem deixar rastro. Em um instante, soou um clarão de luz arrepiante, e a figura da entidade começou a se desvanecer. Ela não estava mais sozinha. Silhuetas sombrias que Clara conhecia começaram a emergir do abismo. Olhares familiares, aquelas almas que deveriam estar perdidas para sempre. A mulher, que uma vez foi um espectro aterrorizante, transformou-se em pessoas que amava e perdeu. A verdade começou a se desdobrar à frente dela, revelando uma rede de segredos demoníacos, entrelaçados com histórias que ela acreditava ter superado. Clara, somos nós. Precisamos de você. Gritaram em uníssono, suas vozes entrelaçadas em um eco que perfurava suas orelhas. O padre, antes um farol de fé, agora se mostrava um grotesco fantoche, seu poder irrompendo em fragmentos. Clara viu as cores murcharem, e todos começaram a se transformar em sombras grotescas. Uma corrupção direta da inocência. Não, você, ninguém pode saber, berrou o padre em desespero, enquanto a luz da entidade se tornava um céu que pulsava em incríveis formas, e um grito profundo partiu da entoação e ecoou ao redor, como se as paredes do parque tentassem se distorcer em horror. Liberte-se da sua linhagem. O que você realmente é muito mais do que imagina. Clara teve um vislumbre de sua própria verdade. O que foi contado para ela, as histórias sussurradas na escuridão para criar um manto de mentiras, era ela quem deveria liderar as sombras, não se opor a elas. Um passado grotesco veio à tona como um pesadelo vivido, e ela se viu cercada por rostos que carregavam mais do que dor. Eram ecos do que sua linhagem sempre fora. A escura essência do parque está viva em você, a entidade exclamou. E o terror explodiu em um clamor incontrolável. Clara ficou paralisada enquanto a revelação entrava em sua mente.
O parque não era apenas o lar de almas perdidas. Era uma entidade, um portal para um mundo em que ela tinha um papel vital a desempenhar. A verdade a fez tremer, e Clara questionou sua própria sanidade. Você é a rainha ou a escrava, Clara? Faça sua escolha. A figura apocalíptica se inclinou. Seus olhos brilhando com uma intensidade que a fazia duvidar se havia espaço para esperança. O conflito se desenrolava em sua mente, e tudo o que conhecia parecia estar em jogo. E assim, à medida que se preparava para fazer sua escolha, um choque profundamente aterrador atravessou o parque. O abismo rugiu e uma luz colossal despontou, enquanto o verdadeiro terror estava apenas começando. Uma presença maligna antiga estava despertando, e Clara era, de fato, a responsável por abrir os portões do inferno. Você não pode escapar, Clara. A verdadeira sombra já está aqui. A escuridão dela se prontificou, e a energia pulsante começou a crescer. No final, a linha entre sua sanidade e a perdição estava se desfazendo. Tudo o que ela sabia, todos que ela amava, agora dependiam daquela escolha, e o verdadeiro horror estava apenas prestes a ser revelado. A roda gigante girava desenfreadamente, suas luzes pulsando como se tivessem vida própria. Clara sentia o peso da escuridão ao seu redor, ápice do terror, enquanto as crianças desaparecidas dançavam nas sombras. Seus rostos, uma mistura de esperança e desespero. Então, a presença feminina, agora mais clara e ameaçadora, sussurrou: Você é a chave, Clara. Venha. Antes que pudesse responder à voz, algo a puxou com força. A escuridão parecia viva, quase opressiva. Uma fissura se abriu sob seus pés, revelando um abismo que exalava um frio insuportável. As sombras começaram a se aglomerar, um turbilhão de risadas e gritos infantis ecoando pelo parque. Clara olhou para as crianças, seus olhares suplicantes clamando por ajuda, enquanto a entidade se tornava cada vez mais poderosa. Clara, não. Podemos ficar aqui. Ajude-nos. A voz da menina mais velha soou, mas era quase inaudível, perdida entre os lamentos. O padre Ribeiro, agora em um estado de pânico genuíno, tentava se segurar em qualquer apoio. O que está acontecendo? Você precisa sair, Clara. Não acredite nas mentiras dela. Mas Clara não sabia em quem acreditar. Com cada risada distorcida, a verdade se tornava mais confusa. A sombra feminina ficou ainda mais imponente. Seus olhos brilhando como chamas, enquanto ela se aproximava, cercando Clara em seu manto de escuridão. Você é uma Freeman. O que você fizer agora decidirá seu destino. Então a estrutura da roda gigante começou a tremer violentamente. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, e uma onda de energia a envolveu, como se uma mão invisível a estivesse puxando. As risadas das crianças se tornaram gritos de agonia, derretendo-se em desespero, enquanto algumas delas eram sugadas para o abismo, desaparecendo na escuridão sem deixar rastro. Mas então, no auge do terror, Clara fez algo que não esperava. Um grito profundo saiu de sua garganta, não de desespero, mas de resistência. Não, eu não sou parte disso. Naquele momento, as sombras hesitaram. A roda gigante deu uma última volta, parando subitamente, e então as luzes brilharam intensamente. Uma nova forma emergiu na escuridão pulsante. Clara olhou para a figura que se materializara diante dela. Era uma versão distorcida de si mesma. Uma Clara coberta de sombras e sorrisos malignos. Uma Clara que celebrava a escuridão. Ela se adiantou, com uma risada sinistra. Foi você quem me trouxe, querida. Você sempre soube que eu existia. A verdadeira Clara sentiu um nó na garganta. A visão do seu reflexo sombrio a atacou como uma onda de frio intenso. Você, o que é que você quer? A respiração dela se tornava obstruída, enquanto a sombra sorriu, revelando dentes afiados e um olhar que prometia desespero. Você se esqueceu do que realmente somos.
Esse parque, este lugar, é nosso lar. O culto que começou com seu sangue agora se revela. O passado e o presente se tornam um só. Você não vai escapar. A sombra então fez um gesto amplo e, instantaneamente, Clara voltou a ver todas as crianças, não como almas aprisionadas, mas como partes dela mesma, fragmentos de um ser mais cruel e poderoso do que pudesse imaginar. Não, isso não pode ser verdade, Clara gritou, assustada. O padre, agora diante daquela revelação insuportável, finalmente cedeu ao horror. Você foi criada para isso. Periga se tornar a líder. Você não é uma freira. Clara, você é uma feiticeira. E nesse instante, o chão se abriram, e os sussurros de uma força maligna ecoaram ao redor delas, tão tangíveis que pareciam pressionar Clara contra a estrutura enferrujada e gélida da roda gigante. Uma sombra colossal elevou-se atrás dela, com tentáculos de sombras se estendendo como braços imensos prontos para abraçá-la. Você faz parte de nós. O verdadeiro terror agora se revela. Clara olhou em volta à deriva em sua própria mente. E o parque começou a girar novamente, não apenas como um brinquedo, mas como uma dimensão de caos e destruição. O horror havia se transformado em uma festa macabra, uma celebração da ascensão. E então, no momento em que Clara estava prestes a sucumbir à realidade aterradora de sua origem, uma explosão de luz cortou a escuridão, abrindo um portal para uma nova dimensão. Entre os seres em sombra, ela percebeu que também havia figuras conhecidas. Familiares, amigos a quem tinha perdido, agora transformados em espectros de sombras dançantes. Libere-nos, juntos podemos enfrentar este destino. Eles clamaram, e a pergunta pairou no ar. Clara poderia resistir e salvar a si mesma, ou sucumbir à sombra que a afligia. Era uma luta não apenas pela cidade, mas por sua própria alma. E enquanto o abismo chamava seu nome, um novo pavor se instalou. O verdadeiro teste estava apenas começando. A roda gigante girava desenfreadamente, e cada luz que pulsava parecia uma respiração, como se a própria estrutura estivesse viva. Clara, em meio a essa confusão aterrorizante, sentiu o peso da escuridão ao seu redor. As crianças desaparecidas dançavam nas sombras, seus rostos uma mistura de esperança e desespero. Então, a presença feminina surgiu com uma intensidade ainda mais ameaçadora, sussurrando: "Você é a chave, Clara. Venha." Clara balançou a cabeça, uma negação instintiva, mas o ar estava pesado, sufocante. O que era aquilo? Um pacto sombrio? As lembranças da sua infância, da história das crianças desaparecidas, todas se entrelaçaram na sua mente como uma serpente enroscada. Ele sempre esteve ali, à sombra do passado, mas agora tudo parecia prestes a desmoronar. Uma fissura se formou sob seus pés, revelando a escuridão pulsante que exalava um frio insuportável. Ela olhou lá para baixo, os ecos das crianças clamando por ajuda, mas Clara estava presa. O padre Ribeiro estava em um estado de pânico genuíno, suas feições pálidas e os olhos arregalados refletindo puro terror. "Você não sabe, não acredite nas mentiras dela." Sua voz ecoou, mas a presença da entidade cresceu em poder, preenchendo o espaço ao redor dela. "Clara, não podemos ficar aqui. Saia." A voz de uma criança, acima de tudo, se destacou do coro. Clara olhou para cima e viu 200 olhos famintos e desesperados, clamando por libertação. Mas a entidade sorriu, revelando dentes afiados. "Você é uma Freeman e carrega o peso da linhagem. O que você fizer aqui decidirá o seu destino e o destino delas." As sombras estavam dançando, contorcendo-se com uma alegria monstruosa, enquanto a roda gigante girava mais rápido, seu rugido se confundindo com a canção de gritos que ecoava pela noite. Clara sentiu medo, uma onda gelada que a puxava para baixo. Ela queria gritar, mas as palavras falharam em sair. Então, no auge do caos, uma explosão de luz azul ofuscante irrompeu do abismo, como se o próprio céu tivesse se despedaçado.
Clara fechou os olhos e, enquanto cobria o rosto, o som ensurdecedor do vento se instalou. Quando abriu os olhos novamente, a cena diante dela era inegavelmente diferente. As entidades